Olá, pessoal. Voltaremos agora com mais uma aula de ciências do oitavo ano. E nessa aula do tema 6, página 361, nós falaremos sobre infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, tá? Nós aprenderemos como se dá o contágio e como acontece, como se dá também os sintomas gerais dessas infecções sexualmente transmissíveis. Então, há uma ampla variedade dessas infecções sexualmente transmissíveis, tá? E incluem-se nessa categoria todas as que podem ser transmitidas por contato sexual, tá? Mas algumas, elas podem ser passadas para outras pessoas que não tiveram ainda relação sexual, algum contato sexual. Então, a gente vai aprender um pouco mais sobre elas. Por envolver regiões do corpo bastante íntimas, a primeira pessoa a suspeitar da presença de uma infecção sexualmente transmissível costuma ser o próprio paciente. Sintomas como lesões, manchas, odores, secreções ou corrimentos, coceira nos órgãos sexuais ou na região pubiana são indicativos de infecções sexualmente transmissíveis. E em todos esses casos, qualquer um desses sintomas, um profissional de saúde, um médico, ele deve ser consultado, tá? Para verificar do que se trata, que tipo de infecção se trata. Exames preventivos e uso de preservativos são importantes não só para nos proteger de ser infectados por outras pessoas, mas também porque podemos ser portadores de agentes patogênicos de uma doença sem apresentar nenhum sintoma. E uma pessoa que está nessa situação, ele se torna um portador assintomático, podendo transmitir isso para várias pessoas. Então, vejam só, para a nossa saúde, para a saúde do nosso corpo, é muito importante que a gente que convive com adultos, que tem vida sexual ativa, procure ter alguns cuidados. Por exemplo, toalhas separadas, sabonetes separados, se tem como no banheiro da casa que vive várias pessoas, tá? Adultos, jovens e crianças, ter bastante higiene no banheiro, para que nenhum tipo dessas infecções sexualmente transmitíveis eles possam contaminar, tá? Jovens, tá? Que não têm vida sexual ativa, por descuido, tá certo? Então, é muito importante a gente conhecer os sintomas e como podem se pegar essas doenças, se contrair essas infecções, para que a gente possa ficar protegido. Dessas doenças sexualmente transmissíveis, as causadas por bactérias que são mais comuns e também elas são, digamos assim, muito severas para quem não cuida, é a sífilis, a gonorreia e o cancro mole. Elas são causadas por bactéria, como eu falei, e o tratamento delas se dá através de antibióticos, tá? A sífilis é uma muito pesada. Uma pessoa que contrai essa doença, ela demora muito tempo para ficar curada. Ela precisa tomar altas doses de antibióticos, tá? A prescrição é por longos períodos e é altamente contagiosa. Então, a pessoa com sífilis, depois vocês podem procurar, acho que no livro de vocês não tem a imagem, mas uma pessoa com sífilis, uma mulher grávida, por exemplo, com sífilis, ela transmite essa doença para a criança, que ela pode nascer cega, ela pode nascer sem audição, ela pode ter deficiências, algumas deficiências mentais, porque essa bactéria, tá? A bactéria que causa a sífilis, ela tem um alto poder destrutivo de tecidos, tá? A sífilis, além do contágio por contato sexual, ela pode ser transmitida também pela placenta, de mãe para filho, e também por transfusão de sangue. Qual o primeiro sintoma da sífilis? Lesão na região genitália externa. Então, isso que é chamado de cancro duro, o nome da lesão. Não se trata de doença, se não tratada, a doença pode evoluir para quadros mais graves, afetando outras partes do corpo. Se ela atinge regiões vitais, pode levar uma pessoa até a morte, tá? Então, o que são essas lesões chamadas de cancro duro? São bolhas, tá? Como caroços, como verrugas, que elas vão se acumulando e vão deformando, inclusive, a região genital, tá? Outra
também bastante conhecida, é a gonorreia, que ela também é chamada de blenorragia, e ela é causada por uma bactéria ou gonococo, e ela infecta a uretra da pessoa, comprometendo algumas vias genitais. O seu sintoma principal é a sensação de ardência na uretra, tá? Quando vai fazer xixi, né? Quando vai urinar ou não, mas muita sensação de ardência, seguida de um corrimento amarelado. Esse corrimento amarelado ele é muito infectado. Então, as pessoas, tanto homem como mulheres, podem ter gonorreia. E a gonorreia, ela tem como eu falei, um alto poder de infecção. Uma pessoa, por exemplo, que tem gonorreia, que vai ao sanitário, que vai ao banheiro, tá? Se não lavar a mão, ela pode infectar outras pessoas. Através de maçanetas de porta, através de corrimão, através de ônibus, você pegando nos bancos dos ônibus, tá? Então, e uma pessoa que tem essa doença, você não é visível, tá? Porque ela causa simplesmente uma sensação de ardência e o corrimento amarelado. Mas se esse corrimento for levado aos olhos, tá? E ele não for tratado da maneira adequada, tá? A pessoa que foi infectada, ela pode levar à perda de visão parcial ou total. Então, é muito séria. Então, a pessoa, por exemplo, que foi infectada por isso aqui, pegou em um lugar contaminado, levou a mão ao olho. Então, com 2, 3 dias, ela vai estar com sintoma parecendo conjuntivite. Os olhos inchados, ardência, remelando um pouco. E se ela for tratada, por exemplo, geralmente a gente trata a conjuntivite colocando algum tipo de colírio e algumas pessoas lavam com soro fisiológico. Então, nesse caso, utilizar soro fisiológico, ao invés de melhorar, vai piorar. E aí pode levar à perda de visão, tá? Então, é uma doença, digamos assim, de um nível de periculosidade pequena, tá? Mas ela pode causar grandes estragos. Outra doença bastante conhecida é a cancro mole, tá? Que ela se caracteriza por feridas, muitas feridas doloridas e são moles na região genital. Aqui, no caso da sífilis, elas são como verrugas, são mais duras. Já na cancro mole, elas são como bolhas, feridas mesmo, moles e doloridas na região da genitália externa. Além das doenças causadas por bactérias, a gente vai ver as causadas por vírus, tá? Um exemplo dela é a herpes genital, a AIDS e as verrugas ocasionadas pelo HPV. Alguns de vocês são vacinados contra o HPV e a hepatite B também. A herpes genital, ela se caracteriza por bolhas na área genital que formam feridas. E após um tempo variável, elas desaparecem sem deixar cicatrizes. O vírus da herpes, o causador dessa doença, ele pode permanecer no corpo por um período bastante longo, tá? Adormecido. E quando a imunidade da pessoa diminui, a queda da imunidade, a doença volta à tona novamente com os mesmos sintomas. Os medicamentos prescritos por profissionais de saúde podem afetar a reprodução do vírus ou até impedir sua manifestação, mas não o eliminam por completo do organismo. Então, uma pessoa que tem herpes genital, ela pode ficar ao longo da vida tendo surtos, transmitindo, tá certo? E ela não vai ficar curada. Entre todas as ISTs, a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a SIDA ou AIDS, a SIDA é a sigla em português, AIDS é a sigla em inglês, é certamente a que mais desafios traz às ciências biomédicas. Ao ser infectado pelo vírus da imunodeficiência humana, o HPV, o paciente sofre a destruição, o HIV, o paciente sofre a destruição de um tipo de linfócito, que é um componente fundamental do sistema imunitário. Com isso, seu organismo não consegue combater agentes patogênicos, tornando-se vulnerável à manifestação de doenças oportunistas, como a pneumonia. Além do contágio por contato sexual, o HIV pode ser transmitido por transfusão de sangue ou de órgãos contaminados ou pelo uso de seringas ou materiais cirúrgicos infectados. Então, sempre que a gente vai usar materiais cirúrgicos, seja em dentista,
seja para tirar sangue, fazer algum tipo de exame de sangue. Então, qualquer aparelho médico, ele precisa ser esterilizado, porque se ele estiver contaminado por esse vírus, você pode ser contaminado por ele, tá? O uso de seringas compartilhadas para as pessoas que utilizam drogas e usam seringas compartilhadas, muitos deles adquirem o HIV dessa forma, tá? Não precisa ser por relação sexual. Então, o sangue, ele é, digamos assim, uma forma de você adquirir essa doença que ela não tem cura. Outra maneira é por inseminação artificial com sêmen contaminado, de mãe para filho através da placenta ou durante o parto e a amamentação. Então, a mãe, atualmente, as mulheres que ficam grávidas, elas têm que fazer o teste, né, para saber se ela é soro positivo, se ela tem o HIV, se ela tem a doença AIDS, porque existe todo um tratamento para que o bebê dela não seja contaminado através do parto, e a mãe que tem HIV, ela também não pode amamentar seu filho, porque o leite materno ele é contaminado. A gente vai para o próximo aqui, ó. Papilomavírus, o HPV. É um grupo de vírus que pode provocar a formação de verrugas na pele e na região genital. Então, muitos de vocês foram já vacinados contra o HPV, né? Essas verrugas podem ser precursoras de tumores, principalmente do câncer, que ocorre no colo do útero. Então, quem é vacinado, quem tomou as vacinas certinho, tá? Ele tá protegido contra esse câncer de colo de útero, que é um dos cânceres que mata mais as mulheres, tá? Exames como Papa Nicolau permitem detectar essa doença. E a vacina contra HPV previne a infecção por 4 tipos de papilomas vírus. Outro é o vírus da hepatite B, o VHB. Vírus, hepatite B. Infecta as células do fígado e pode causar diversas formas de doença. A forma aguda, a forma crônica e a forma fulminante. A transmissão ocorre por contato com sangue, com saliva, com sêmen e com secreções vaginais de uma pessoa infectada. Então, muito cuidado. A pessoa que tem hepatite B, ela pode transmitir, tá? Através dessas formas. Como a doença pode ser assintomática, a gente não sabe quem tem ou quem não tem essa doença, a prevenção é muito importante. Então, precisamos ser vacinados contra a hepatite B. A gente vai conhecer agora essas infecções sexualmente transmissíveis causadas por outros agentes patogênicos, tá? A gente vai ver a primeira, que é a pediculose pubiana, que é causada por um piolho, tá? Esse piolho pubiano, que é popularmente chamado de chato, ele se instala entre os pelos pubianos e a proliferação desse piolho provoca muita coceira, tá? E pequenas hemorragias. Então, aqui tem, ó, uma imagem dele aumentada, certo? E ele fica grudado no pelo, tá bom? Então, isso aqui acontece para as pessoas que não têm higiene, tá? Que não tomam banho com regularidade, que não fazem asepsia, que não utilizam sabonete da forma adequada. Então, podem contrair esse tipo de infecção chamada de pediculose pubiana. Outro, tá? Uma vez infectada a pessoa, ela vai fazer o tratamento, tem os remédios que vão fazer com que esse piolho ele possa ser disseminado, tá? A próxima que nós podemos ver, a tricomoníase, que é causada por um protozoário que leva à produção de um corrimento, tá? Na vagina, quando for mulher, e na uretra, quando for nos homens. Em ambos os casos, o que acontece? Então, a pessoa sente ardência, tá? Principalmente a urinar, tá? E ele não tem outros sintomas. Então, sempre que se sente essa ardência a urinar, deve-se investigar a causa, tá? Está relacionado a algum tipo de infecção urinária ou se o protozoário, tá? Ele está instalado e aí provocando esse sintoma. No caso da tricomoníase, muitos homens eles são portadores
tá? Do protozoário, mas eles são assintomáticos, eles não têm sintomas, eles apenas transmitem. A próxima é a candidíase, que ele é provocado por fungos do gênero Cândida, e há várias formas da doença, tá? Entre elas a oral, que é o sapinho, a ocular, tá? E nem todas são sexualmente transmissíveis. Ela acomete a pele, causando dor, irritação e vermelhidão, e pode levar à produção de secreções, tá bom? Com isso, a gente termina a página 363. Então, é importante que vocês possam ler com cuidado, tá? E ler novamente, observe as imagens da página e ler toda a página dos temas 5 e 6. Agora, vamos à atividade. Então, na aula passada, foi proposto que vocês resolvessem as questões da página 364, do primeiro até o terceiro. E agora vocês vão terminar as outras, tá? Terminar a página da questão 4. Questão 4 até a questão 4 a questão 8, tá certo? Então, essa é a atividade de casa. Então, vai estar lá marcada nas atividades para serem respondidas, tá? Então, até a próxima aula, tá? Nos veremos em breve. Então, bons estudos para vocês.